Lembrando a vocês que logo mais, 19 horas, 7 da noite, a gente começa mais uma rodada, reprise naturalmente, do que a gente fez aí nas últimas 2 semanas. Logo mais, 7 horas da noite, o primeiro candidato a prefeito, que foi o Leonardo, vai estar aqui. Ou seja, é reprise, mas a gente vai reprisar todo o programa conversando com os candidatos logo 7 da noite. Eu, quando fui para o comercial, eu deixei a pergunta para o pastor Marcos Basílio. Na igreja, tem política? Olha, o Hélio, assim te dizer, né, na liturgia, você tem ensino sobre a política. Sim. O pastor, qualquer líder, ele tem que orientar as suas ovelhas, não é, a ser um cidadão, praticar a sua cidadania, a importância, não é, da participação, de estar envolvido. O contexto em si, óbvio que você tem na igreja aqueles irmãos que se tornam candidatos. Então, não tem como você desassociar a política da vida da igreja. Porque eu entendo o seguinte, se você é o pastor presidente da igreja, é o líder da igreja, você precisa de mais 2 ou 3 pastores sempre junto com você. Sim. Que você vai escolher aqueles que você acha que são É mais formado chegados. uma diretoria, né? Isso já é uma política. Já é uma política. Aí quando você cria ministérios, Também, né? também é política, É né? política. Quando a gente não está falando aqui da política partidária em si, né? Que é aquela, Sim, né? Que se defende sim. partido, mas mostrando até para a igreja, para o meio evangélico, que aquilo que é feito, diretoria, conselho fiscal, ministérios, né? Isso é uma política administrativa, né? Para o bem comum de todos. Então a igreja, claro que a igreja ela tem a sua política. Na Igreja Católica, por exemplo, é claro a política, porque a igreja tem o concílio, tem os concílios, e quando o Papa morre, é eleito um novo Papa. E lá no concílio, ali aparecem 3 ou 4 candidatos, né? Sim, E eles vão votar lá exatamente. dentro. A gente só não sabe quem são, mas eles vão votar. Então é política. É o sistema, lá é episcopal, É. né? Você tem o Papa como, né, O o líder. líder maior, É. e vocês têm os bispos, arcebispo, né, que é o colégio que elege o papado, né? E eles mesmos, dentre eles, têm os candidatos. A igreja é assim, por exemplo, a minha igreja lá, nós estamos findando agora em 31 de dezembro um mandato de 4 anos. Então, no início de janeiro, nós temos a eleição da nova diretoria, né? Onde é escolhida a nova diretoria para mais 4 anos, né? Vale mais um quadriênio no exercício da igreja. Salvaguarda que o pastor presidente ele não concorre à eleição, né? Ele continua como pastor Ele presidente. continua, não é? Aí você vai dizer, mas não tem, não. O pastor ele só é pastor de uma igreja nesse sistema presidencial enquanto ele bem servir. Porque se ele desentoar e a igreja se reunir, ela provoca uma reunião, uma assembleia e se discute ali, né, se o pastor continua ou a qualquer tempo. Não, né? Então, você não passa pelo crivo de eleição para ter um mandato garantido de 4 anos, mas todo o teu exercício, todo o teu ministério, sua prática diária, ela é avaliada continuamente. E se a igreja entender em determinado momento que a prática que o pastor, né, nesse sistema está fazendo não está de acordo com a vontade da igreja, com os princípios da palavra de Deus, ela se reúne em assembleia e ela pode, então, ali exonerar esse pastor. É a mesma coisa que na vida pública. Porque na vida pública, aqui em Teresópolis, por exemplo, se você quiser tirar o prefeito, você cria um impeachment, junto com a Câmara cria um impeachment e afasta o prefeito. É tudo uma questão política. Porque se o pastor agir errado, ele pode ser retirado. Pode ser, pode e deve, né? E você dentro de uma igreja é como se fosse um município. Você lida com dinheiro, Sim. né? Você lida com dinheiro, você lida com problema de pessoas. Então, é como se fosse uma cidade. Quer dizer, para mim, eu entendo tudo isso como política.
E a igreja ela tem que cumprir, ela como instituição com personalidade jurídica, ela tem que obedecer o Código Civil, ela tem que ter o Estatuto, a nossa Constituição, Carta Magna, a lei orgânica do município, né, do Estado. A igreja ela cumpre todos esses requisitos. Administrativa, ela tem que ter mensalmente prestação de contas, fazer, apesar de ser isenta, ela tem que declarar imposto de renda. Se ela tem os funcionários, carteira assinada, tem que cumprir todos os trâmites. Qualquer empresa normal, né, privada, cumpre, a igreja tem que cumprir, né? E diante dos seus membros também, como um condomínio, né? Hoje a igreja, lá nós fazemos no mês de janeiro, a assembleia anual para avaliar e aprovar o exercício passado, né, que se fechou em 31 de dezembro, aprova, não aprova, aprova com ressalva, tudo avaliado pelo Conselho Fiscal, e isso tudo você tem que ter um contador, independente do contador ser evangélico, não é um profissional, e ele é quem vai, né, colocar toda a diretriz dentro, né, da contabilidade mesmo, para que você possa atender aos requisitos da lei, dos parâmetros do Código Civil, da Constituição, da legislação em geral. Isso tudo é controlado pelo pastor presidente e... Ele responde, qualquer Ele pastor responde. presidente é o CPF dele que responde pelo CNPJ. Ele responde com... Responde. Se tiver alguma coisa juridicamente. errada, que a responsabilidade é dele. Ele e a diretoria dele também pode ser implicada, inclusive com um bloqueio dos próprios bens, né? Se ficar caracterizado qualquer irregularidade que venha ferir, né, as E leis. normalmente pertence a uma congregação, é isso? Nós somos convencionados, né? O sistema Assembleia de Deus ele Assembleia de mais presidencialista, mas tem, né, alguma coisa congregacional, né, é um misto ali. Então, eu sou convencionado a uma convenção estadual, que é a Confraderj, e na convenção geral, a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, nós somos ali convencionados direitinho, a nossa ordenação é convencional e nós somos designados. A igreja local, ela tem o seu estatuto, ela tem o seu regimento, que é alinhado com o estatuto da convenção, com o regimento da convenção, e em qualquer tempo, se a igreja precisar, ela pode também convocar, autorizar através de uma assembleia que a convenção venha, faça alguma interferência, mas só com a anuência da igreja local. Cada Assembleia de Deus, se ela não for ligada a um ministério, ela é independente, né, nas suas... Agora, eu tenho uma curiosidade sobre você, Marcos Basílio, que a gente está nesse bate-papo aqui, eu vou direto a isso, né? Deu vontade agora de perguntar isso. Você é pastor há quanto tempo? Convencionalmente, eu fui ordenado em 2021, mas eu já exercia, né? Eu me converti com 9 anos de idade. Depois tive um período afastado. Em 1982, depois que eu voltei do Exército, eu retornei para a igreja. E já se vão aí 42 anos, né? E aí eu comecei a minha carreira. Em 88 eu entrei para o seminário. Pastor Arnaud, que você citou, foi meu professor de seminário, pastor Roberto Pereira, Zé Armando Sidaco, Jeremias do Couto, Isaías Quirino, que já não está mais na cidade, pastor Elias Nogueira. Tivemos uma gama de professores, né? Em 88, concluí o seminário em 92. Aí fui levado em 92 ao diaconato, aí começou o progresso da carreira. Depois me tornei pastor local, que não é o pastor convencional, e posteriormente, aí sim fui encaminhado à convenção para ser ordenado convencionalmente. Então foi no mês de junho de 2021 que eu fui ordenado, 2001, né? Corrigindo aqui, 2001. Eu estava achando pouco tempo, realmente. Não, 2001 não é? que eu fui ordenado convencionalmente, mas já vim exercendo, então já se vão aí aproximadamente 25 anos, né?
E agora que eu vou chegar onde eu quero. Existem momentos em que o pastor se sente muito sozinho. Existem momentos em que aqueles problemas que a igreja tem, que as pessoas te procuram, que esses problemas começam a fazer efeito em você. Por exemplo, eu tenho um negócio, tenho aqui em Teresópolis, e não vou dar maiores informações, um negócio chamado, um encontro chamado Pastoreio de Pastores. Você sabe, o que é, onde foi, onde é, né? Aliás, eu acho que essa semana Terça-feira tem. Terça-feira, né? Tem. Amanhã. Amanhã. É. Amanhã nós estamos lá. E eu já estive lá algumas vezes, já fui lá algumas vezes, e eu vi pastor chorando. É porque ali nós temos o nosso decano, pastor Dinal, um homem de profunda experiência pastoral, e Deus o separou para esse ministério de cuidar de pastores. Cuidar de pastores. Então, essa reunião mensal que nós fazemos lá na igreja do nosso irmão, o pastor Davi Palhares, que nos recebe com muito carinho. Um beijo no coração, Davi e toda a família. Graças a Deus está ficando bom. E nós vamos para ali uma vez por mês e temos a nossa reunião. E o pastor Dinal, ele coordena, porque ele já tem toda a sistematização, todo o currículo para trabalhar. E ali o pastor se abre, ele compartilha esses desafios do ministério, tem experiências de outros que já viveram e ali contando a sua experiência. Então você recebe todo o tratamento, toda a ajuda para compensar os desafios do ministério. Porque um pastor é um ser humano. Exatamente. Suscetível a tudo, inclusive a errar. Né? Nós não somos perfeitos. Né? Se você quiser conhecer meus erros, a Zila Esther Ferreira Basílio, né? Só perguntar para ela. Porque ela é a primeira dama, porque ela é a única, né? Esse problema, se você disser que é a primeira, pode ter segunda, terceira, não. Ela é a única dama e ninguém melhor para te dizer, ó, ele tem essas virtudes, mas ele tem esse, aquele. E quando você se relaciona mais com uma pessoa, tem a oportunidade de viver o dia a dia, claro que você vai conhecer as virtudes e vai conhecer onde ela tem as dificuldades. E o bom é isso, porque você vai poder ajudar. Então o pastor, ele carrega uma gama emocional muito grande, porque ele compartilha, ele vive o drama de todas as pessoas. Você pega aí um colégio, né, nossa currículo lá, ou seja, nossa lista de membros, hall de membros, né, que a gente chama, hoje está em torno, eu tenho lá mais de 300 pessoas ativas, né? Fora os passivos que já passaram, foram para outras igrejas, mudaram. E você imagina, você no dia a dia, você tem que enfrentar os teus problemas e o problema de cada uma dessas ovelhas, que é óbvio, ela na hora do aperto, ela vai procurar quem? O pastor, para ela compartilhar, para ela ter a palavra pastoral, ter a oração e, em muitos casos, a ação também, a ajuda de imediata para que ela possa superar aquele momento que ela está vivendo. Então, isso traz sobre a vida do pastor, da família pastoral, um peso muito grande. Você acompanha o Davi, você vê lá o peso que uma família pastoral carrega sobre si. Claro, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, né? E ele abre essas portas e o pastoreio é uma porta que Deus levantou através, né, do ministério do pastor Dinal para socorrer os pastores e ajudar nessas dificuldades. Que são seres humanos. Seres humanos. Porque muitas das vezes esse é o problema, que a pessoa que está de fora, ela rotula um padre, um pastor, um rabino, um líder de qualquer outra, como um semideus não somos. Pelo contrário, nós somos tão carentes como qualquer outro, né? Às vezes até mais. Até mais. Eu reconheço isso mesmo. Hoje a gente eu estou conhecendo um pouquinho, quer dizer, eu não, passando para vocês um pouco. O papo foi fluindo, né? Um pouco mais do Basílio. Mas e o metanoia, o que foi para você? A metanoia, para mim,
foi assim um momento muito especial. Que é um grande mistério para muita gente. Né? Assim, de todas as ferramentas, o que é o Metanoia? Metanoia é uma ferramenta, como muitas ferramentas que foram levantadas e hoje são praticadas por várias denominações para ajudar. Você tem o Gift, Encontros Casais, trabalho excelente, né? Você tem outros tipos de encontros que visam que justamente naquela imersão ali trazer um tratamento. Mas no Metanoia eu vi algo assim sobrenatural, muito diferenciado, né? Porque o Metanoia ele te leva a uma realidade, ele te coloca os teus pés no chão, em todos os aspectos. Você sabe, a gente não pode aqui abrir, mas tanto do pastor como a mais simples pessoas que chegar lá, tanto no nível religioso ou sem religião, você vai ser impactado e seus pés vão ser colocados no chão. Quem você verdadeiramente é, a total dependência que você tem, não é? E a gente não pode falar, mas tudo aquilo ali, o que a gente vive, quando a gente sai dali, a gente sai diferenciado. A gente sai refletindo, vendo, né? Não só quando a gente passa, que o desafio é maior, mas quando a gente trabalha também e tudo aquilo que a gente viveu, a gente vê outras pessoas vivendo, muitos jovens, como você diz, que me encanta também no Metanoia, o engajamento jovem ali, né? Muitos adolescentes, jovens, e você vê a disposição, e ali eles encontram verdadeiramente uma direção para eles poderem caminhar. O Metanoia mudou muito a minha visão do mundo. Eu quando converso com pessoas, eu digo isso. Eu já passei, são quase 40 anos aqui no microfone, eu já passei aqui em Teresópolis por todas as emoções que eu podia passar, negativas ou positivas. Mas o Metanoia talvez tenha sido a maior, o Metanoia é fora do microfone, naturalmente. Mas o meu trabalho me deu a oportunidade de passar por todas as emoções que eu podia, boas ou ruins. E o Metanoia talvez tenha sido a maior delas. O Metanoia realmente é um divisor de águas. Né? Eu quando cheguei na segunda-feira de manhã, que eu saí na minha garagem, primeiro quando eu cheguei no domingo eu não parava de chorar. A Valéria perguntou, como é que foi? E eu comecei a chorar. Eu não conseguia. E quando eu saí na minha garagem, eu parei na porta da minha garagem, ali no alto, desliguei o carro, fiquei ali uns 10 minutos, eu perdi o rumo. Eu tinha que vir para a televisão, mas eu perdi o rumo. Eu comecei a pensar em tudo que eu vi e vivi e passei, né? E aí eu perdi, por alguns minutos eu perdi o rumo e falei, tá tudo errado na minha vida até agora. Eu tenho que começar a consertar. A Valéria costuma dizer, a minha vida foi antes e depois do Metanoia. Porque lá você vive todo tipo de emoções, né? Você sente raiva, você sente alegria, você chora, né? Você sorri, todas as tuas áreas são confrontadas. A raiva e o sentimento. Exatamente. Eu queria ir embora. Todos esses momentos, todos nós, até eu como pastor, teve momento de ter aquele ímpeto. E aí quando você, né? O domingo, ele sempre traz a realidade, porque que você viveu tudo, né? E aí fica tudo claro para você. Aí acontece isso, né? Eu tive duas passagens muito interessantes. Quando eu estava dentro do ônibus, eu ia embora. Eu passei a mão no meu celular, liguei para casa, falei, eu vou embora, eu vou sair daqui. Isso aqui é coisa de doido. Só tem maluco aqui, eu vou embora. Aí a Valéria falou assim, você não devia nem estar com o celular. Desliga, não me liga mais, porque eu não vou te atender. E não sai do ônibus. Eu fiquei com medo dela, não saí do ônibus. Ela te abençoa. E quando eu cheguei lá, que eu saltei do ônibus, que eu comecei a andar, eu falei, eu vou embora. Mas aí eu vou para onde? Não tem. A estratégia já é isso mesmo, né? Eu vou para onde? Facilidade para a pessoa, e não qualquer tem jeito. coisa. Você tem que seguir em frente. Aí que é o espetáculo da coisa. É verdade. Você não pode retroceder. Você tem que seguir em frente. Não pode olhar para o espelho retrovisor. Aí eu falei, não, eu vou pagar para ver. Paguei para ver, me dei mal. Quer dizer, me dei bem, né? Me dei bem. Inclusive, vai aqui um conselho. Se você conversar com alguém que fez
fui no metanoia, mas desisti, ele não é parâmetro para você te dar referência sobre o metanoia. Porque é uma conjuntura, ela começa na sexta-noite e termina no domingo por volta das 11h30, no meio-dia. Né? Se você chegar no ciclo final, você vai entender todo o processo. Aí entende tudo. E aí você, né, vai fazer a sua avaliação, é o que você falou, vai fazer a sua reflexão. Agora, se você fizer entrar, sair no meio, né, não, desisti, joguei a toalha, não quis ficar, não é parâmetro para você. Então, Não essa é. pessoa não vai poder te dar a informação correta do que é verdadeiramente o metanoia. Eu acho que existem 3 pessoas que fazem o metanoia, 3 tipos de pessoas. Ou você absorve tudo que é o metanoia, e você se apaixona ao ponto de nunca deixar de trabalhar e continuar trabalhando. Aliás, na próxima edição não vou, rapaz. Eu vou estar lá. Eu não vou, porque a gente vai ter o debate na sexta-feira à noite. Isso. Eu vou Então, ter que ver lá pela... Então, ou você se apaixona pelo metanoia, entende o que é e passa a trabalhar, e eu já estou na minha 14ª edição, né? Ou você odeia, Exatamente. ou você não gosta de metanoia e sai reclamando, ou você passa e não entende nada, o que eu acho pior do que odiar. Exatamente. E eu conheço gente que passou e não entendeu nada. Teve uma moça que virou para mim, uma conhecida minha, que foi até por meu intermédio, ela falou assim, isso aqui não deu certo para mim não, eu prefiro estar num spa. Aí aquele ego, né? A pessoa está pensando nela em si. E o metanoia, claro, leva você a uma reflexão sua, mas também leva uma reflexão daquilo. Você está aqui para servir. Deus te colocou aqui com propósito. Deus não te colocou aqui para usufruir da vida. Tudo de melhor acontecer para você e você viver regaladamente e você só as coisas serem sempre você ser o centro das coisas. Claro, Deus colocou as coisas para a gente desfrutar, mas Deus nos colocou aqui com a missão. A gente tem que compartilhar. Por isso a oração é o pão nosso de cada dia. Não é o meu pão, não é o pão do Hélio, é o pão nosso, é o pão do meu irmão que está na dificuldade lá, é o pão, né? E eu sabendo disso, que eu tenho, se tem pão na minha mesa, eu quero que tenha pão na mesa de todos os meus irmãos teresopolitanos e do Brasil e do mundo. É por isso que a gente faz missões, tanto aqui como em outros estados, como além fronteiras do Brasil. Porque o pão é nosso, o pão não é meu, o pão não é seu. É para nós compartilharmos todos juntos a bênção de Deus. Isso é uma das coisas que a gente sente lá, a gente descobre na carne. Pastor Marcos Basílio, eu queria que você encerrasse o programa fazendo uma oração pela nossa cidade, pelo nosso país, né? Amém. A gente está vivendo momentos tão difíceis. O Brasil está pegando fogo. Verdade. Né? Teresópolis pegando fogo. Eu ontem fui a Córrego Sujo, né? Passando por Venda Nova e vi tantas queimadas, né? Tanta coisa destruída. E Teresópolis também está pegando fogo. Então, ora pra gente. Com certeza, é só te pedir Quero mandar um abraço para minha irmã, Denise Basílio, completando mais um ano de vida hoje. Que bom, parabéns. Papai do céu te dê muita saúde, né, e te proteja. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa manhã especial, aqui com o teu filho Hélio Carracena, junto, Senhor, com toda a direção aqui do Diário, te louvar por esse dia abençoado, por todos os nossos telespectadores, aonde tem, Senhor, um irmão, uma irmã ligado aqui conosco, Pai, mesmo aqueles que estão nos seus afazeres e que não têm o tempo, mas que depois virão e ouvirão o programa pela mídia social, que o Senhor venha alcançá-lo, abençoá-lo, que o Senhor venha trazer paz, alegria, saúde a cada lar, que o Senhor venha abençoar cada família, proteger. Pai, essas queimadas, ó Senhor, que haja, Senhor, um tempo de chuvas, Senhor, que venham, Senhor, eliminar esse mal que acaba atingindo as nossas matas, as nascentes de água, Senhor, trazendo prejuízo no meio, Senhor, da nossa vida diária.
queremos te pedir, Senhor, protege Teresópolis, protege o Brasil. Ó Senhor, independente, Senhor, dos nossos erros, da nossa falha, mas nós te pedimos perdão e te pedimos, Senhor, derrama a tua bênção, Senhor, prospera, Senhor, essa cidade, prospera, Senhor, esse estado, prospera essa nação, Senhor, porque havendo prosperidade, o povo é abençoado, as famílias são abençoadas, o pão não falta na mesa, Senhor. Ó Deus, que esse dia seja um dia, Senhor, de renovo na vida de cada filho e filha, Pai, que possamos, Senhor, estar firmes, convictos e certos, que a fé remove montanhas, e é pela fé, porque sem fé é impossível te agradar. Por isso oramos nessa manhã, no início da tarde desse dia, te pedindo a bênção, a proteção e a graça, e te agradecendo por ele em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aqui, informação chegando agora para a gente. Teresópolis tem agora, nós tivemos 8.366 eleitores que tiveram o título cancelado. 8.366 eleitores que tiveram o título cancelado. A informação está no site do jornal, está no site do Diário, já essa informação. 8.000... Oi? Esse levantamento foi em maio. Em maio, né? 8.360 eleitores com título cancelado. Gente, é o seguinte, chegamos ao final do programa, amanhã é terça-feira, a Cláudia vai estar aqui com a gente, está trazendo um convidado do Rio de Janeiro para participar do programa. Chegamos ao final, tem reprise 4 horas, reprise meia-noite, e hoje, excepcionalmente, começa o ciclo dos candidatos a prefeito às 7 horas da noite, aqui na TV Diário. Hoje é o candidato Leonardo. Começa hoje, 7 da noite. Quem não viu, pode ver hoje à noite, às 19 horas, Leonardo aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, 10 da madrugada, eu estou de volta. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, Hélio. Um abraço.